muitos cortes. Eu tenho meu filho, o Rafael, né? O Rafael trabalha comigo, ele é especialista nesses cortes. Então os meninos, a nata, juventude, vai lá cortar com ele. Eu também me especializei nesses cortes, mas porque eu já sou mais antigão, eles acham que eu não sei fazer, entendeu? Cada vendo o Rafael... Vendo o Rafael aquilo que eles vê no atleta lá, no jogador. É por isso que eu corto. Como eu não tenho cabelo, eu corto com você, entendeu? Então, é isso aí. Heraldo, mas ali no começo, hoje a gente vê histórias de pessoas que até alugam cadeiras, né? Ele se torna um cabeleireiro, ele vai lá num salão, ele aluga cadeira. Sim. No seu começo, você fez isso ou você conseguiu já começar ali de repente na sua garagem, num jeitinho? Como é que foi? Meu começo foi muito difícil. Eu passei uma fase da minha vida muito difícil mesmo. Eu agradeço muito a meu pai e a minha mãe pela oportunidade que eles me deram de fazer parte, né, mais uma vez, da vida deles assim, em questão de moradia. Né, quando eu vim de São Paulo para cá, eu morei muitos anos no fundo da casa do meu pai. E a gente, humilde, né? Meu pai sempre correria, né? Trabalhando, né? E me ajudou muito, eu, minha esposa. Na época eu vim, eu tinha uma filha só, né? Minha esposa estava grávida da segunda. E eu fiquei muito tempo, cara. Eu dormi 1 ano na sala da casa do meu pai. E muito difícil minha situação financeira, terrível. Até hoje é difícil, né? Mas agora a gente tá um pouquinho mais... Agora a gente vive, né? Agora a gente vive. Antigamente sobrevivia. Nossa, sobrevivia. Então, o meu começo foi algo de Deus. Foi algo dado por Deus mesmo. Porque nem eu acreditava em mim, Marcelo. Eu passei uma situação que eu não tinha... Na época eu fumava e bebia, eu não tinha dinheiro para comprar um cigarro e tomar uma cerveja. Né? Minha mãe me ajudava, eu me sentia envergonhado por isso. Estava a ponto de voltar para São Paulo, porque lá, como eu sou bastante conhecido, né, eu ia fazer alguns bicos, algumas coisas para lá para poder desenvolver a barbearia, né, o curso. Mas até então a minha irmã emprestou para mim a sala da casa dela, um lugar que não passava muita gente, mas ela dispôs da sala. Eu tinha uma cadeira velha, né, uma penteadeirinha velha e tudo velhinho. Mas ali eu coloquei ali. E como eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de participar de futebol, né? No começo eu não era nem convertido, né? Não conhecia muitas pessoas, mas o futebol ele abriu um pouquinho as portas para mim aqui na região, porque comecei a participar aí de uns times e comecei a divulgar. Olha, eu tenho fazer amigos ali, né? Fazer amigo, eu corto um cabelo e tal. Se você quiser dar uma chegada lá. Um foi espalhando pro outro e ali, naquela salinha da casa da minha irmã, ali eu comecei a fazer uma certa clientela. Mas muito pouco, viu, Marcelo? Muito pouco mesmo. Assim, só dava para eu comprar o leite, vamos falar assim, né? E ali foi uma coisa de Deus que aconteceu na minha vida. Foi aonde começou a vir o fundamento da religiosidade. Que eu já estava para ir embora para São Paulo desanimado, desacreditado, triste. Né? Eu falei, puxa vida, vou ter que voltar tudo de novo, voltar à ponte. É muito difícil, né, pra gente, porque... Difícil. Poxa, seu orgulho fica ali, você fica arrasado, cara. E para quem quer alguma coisa na vida, quem quer correr atrás, e as coisas começam a não dar certo, você fica mais desanimado ainda. Foi quando eu estava do lado de fora da casa do meu pai, sentado na escada, fumando um cigarro, e ali apareceu um cara lá, não sei de onde, convidou eu para ir para uma igreja. Uma igreja. É até engraçado que eu vou falar, mas é coisa do Senhor mesmo, coisa de Deus. E eu falei, vou para a igreja, cara, eu já tô lascado. Não tô aqui. Vou derreter a hora que eu pisar na igreja. Se eu for lá na igreja, cara, eu tô perdido, né? Como é que vai acontecer, né? Não vai dar certo isso aí, não. Daí ele pegou e foi embora, Marcelo. Interessante, rapaz. Veio assim algo na minha mente. Vai com ele. Vai com ele. É chamar de Deus, né, Léo? Então, eu não sei, Marcelo, se foi um chamado de Deus. Eu não sei te explicar. Eu sei que foi, assim, algo espiritual. Obviamente, Deus estava no negócio, né? Mas foi um negócio, assim, espiritual, uma coisa que eu não entendo até hoje. Eu vim entender depois que eu comecei a exercer essa função pastoral. Eu fui em casa, falei com a minha esposa, falei que ia para a igreja, ninguém acreditou. Porque eu nunca fui de religião, nunca fui de igreja, nada. Ninguém acreditou. E eu fui com essa pessoa até a igreja. Do jeito que eu estava mesmo, só coloquei uma calça, camisa, uma blusa e um sapato e fui lá.
Cheguei lá, sentando lá, escutei lá o pessoal cantando, louvando. Interessante que eu me senti muito bem naquele lugar. E o pastor, inclusive era um pastor daqui, até hoje tem esse pastor aqui no São Judas, o pastor Renato. Ele foi muito usado por Deus, aquele homem lá. Pastor Renato aqui da São Vitalino? Isso. O Kleber teve aqui ontem. Ah, é? Que é o presbítero lá do pastor Renato. Que beleza, aquele homem é um homem de Deus, rapaz. Aquele homem foi usado por Deus. O pastor Renato é muito Pastor Renato bacana é um homem mesmo. bacana, humilde. Ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. O importante é que Deus usou ele e foi muito interessante isso. E no final do culto, eu falei, legal, né? Gostei daqui, lugar, de repente, né? Não sei. Só que aí ele parou a igreja, Marcelo. A igreja tinha umas 70, 80 pessoas lá dentro. Ele falou assim, olha, hoje aqui vai mudar a história de uma pessoa. Deus vai mudar a história de uma pessoa aqui, que veio aqui achando que está tudo acabado para ele. E para você ver que tem algo espiritual na tua vida, amanhã você está pensando em ir embora para outra cidade, mas você não pode ir, porque Deus tem um tratar com você aqui ainda. E eu fiquei ali pensando, falei, nossa, né, parece que está falando comigo. E ele falou assim, você precisa vir aqui na frente, porque nós precisamos orar por você, para Deus fazer uma obra na tua vida. Vai abrir as portas para você. Eu falei, nossa. Daí ele falou algumas coisas lá que correlacionado com a minha vida. Até arrepia a gente, né? Então, eu achei até assim, eu fiquei olhando pro rapaz que me convidou, eu pensei, o rapaz não me conhece. Parece que ele contou pro pastor. Parece que ele contou pro pastor. Aí eu peguei e falei assim, nossa, esse senhor tá falando comigo. Levantou metade da igreja, Marcelo. Eu falei, nossa, não é só eu que tô ruim, né? Tem mais gente. Né? Tem mais gente. Mas ele... Você entendeu, Marcelo? Aí eu peguei e falei assim, deve ser alguém aí, né? Ele falou, não é nenhum de vocês. E se você não vier aqui, eu vou até aí. E olhou para mim. Aí todo mundo sentou, a igreja ficou num silêncio. Só eu levantei, Marcelo. Eu levantei chorando, cara. Fui até a frente lá. Parecia que eu tinha deixado uma tonelada naquele banco, cara, de coisa ruim, de coisa triste, de coisas melancolosas, assim, na nossa vida que nos entristece e tal. Foi um alívio. Fiz uma oração e ele falou, olha, você veio de outra cidade, mas Deus ele vai honrar você aqui com algo que você quer muito. E vai ser para amanhã. Aí eu falei, amém, né? Saí de lá, recebi a oração. Ele falou, volta mais vezes e tal. Não voltei, mas o que ele falou cumpriu no outro dia. A promessa se cumpriu. Rapaz, uma coisa que quando Deus ele faz algo na tua vida, querido, ele faz para ontem. E não, por completo, né? Por completo. Eu pensei comigo, eu vou sair daqui leve, vou para casa, vou pensar mais na vida e tal. No outro dia eu ia para São Paulo, Marcelo. Estava na sala da casa da minha irmã. E quando eu resolvi voltar para São Paulo, eu saí para fora do portão. Passou um homem que ele é muito tradicional na região, da família Salim. Os Salins, né? Ali da região, eles são inclusive o Salim, José Salim, né? É filho do seu Salinzão lá. Umas figuras bem conhecidas aí na região, né? Ele tinha uma garaginha lá na avenida, na Rua Medina, no Vila Iracema, toda destruída. Caí na garagem. Eu sabia que era dele, mas nunca tinha visto ele. E no momento que eu ia para São Paulo, ele passou com esse carro, eu chamei ele parou. Quando ele parou, eu falei para ele, assim, Salim, eu preciso alugar a sua garagem. Ele falou, não, mas aquela garagem ali tá horrível, tá quebrado, não tem portão, não tem cadeado, não. Mas eu preciso descer para aquela avenida, cara. Eu preciso que você me ajude, cara. Eu corto o cabelo aqui, mas eu preciso ser um pouquinho mais visto. Lá embaixo a avenidinha principal tal. Quebra meu galho. Eu falei, cara, não tem como você descer ali. É horrível. Mandou um jeito. Fala para mim aí quanto que é o aluguel aí e eu vou alugar de você. Detalhe, Marcelo, não tinha um centavo furado no bolso, cara. Se ele pedisse um calção, não tinha. E ele falou assim, eu falei, quanto você vai cobrar de aluguel? Ele falou, não sei por quê, mas eu vou alugar para você. Daí ele falou assim, R$100, tá bom para você? Eu falei, tá bom. Só que tem uma coisa, eu não tenho dinheiro para te dar agora, eu vou ter só no final do mês, quando eu trabalhar. Aí ele deu risada, Marcelo. A garagem tá ruim, tá quebrado, e você tá quebrado também, mas alguma coisa... Vai virar uma quebradeira, né? Vai virar uma quebradeira, tá todo mundo quebrado. Aí ele falou assim, mas tem alguma coisa aí que tá me
falando para eu te dar essa oportunidade aí. Vai lá então, moleque. Eu tinha 22 anos na época, Marcelo. 21 para 22 anos. Vai lá, se vira lá. No final do mês nós conversa. Marcelinho, ali Deus começou a transformar a minha vida, meu filho. Então, Marcelo, aí foi como, né, o Salim, ele é uma figura muito conhecida na região. Ele alugou para mim essa garagem, né, que precisava muito precisava de tudo, né, na realidade, né? Ali eu entrei com a força, a coragem E a fé. e a fé, entendeu? E quando aconteceu isso, foi muito interessante, porque ninguém acreditava. As pessoas olhavam ali desacreditado. Falavam, o que esse menino tá fazendo aí dentro dessa garagem aí, né? Ah, eu fiz uma faixa, na época não tinha dinheiro, fiz uma faixa, antigamente tinha muita faixa, né? Escrita à mão, né? Escrita à De mão. pano, né? Aí eu arrumei um cara que fazia isso aí pra mim. Falei, irmão, faz uma faixa aí pra mim, coloca o corte de cabelo a R$ 3,99. R$ 3,99. Na época tava aquela febre de R$ 1,99. Eu falei, eu vou inovar, vou fazer um corte de cabelo a R$ 3,99. O corte de cabelo naquela época era R$ 5,00. Eu falei, não, eu vou cobrar R$ 3,99. Pra entrar no mercado, né, Heraldo? Entendeu, Marcelo? E as pessoas passavam ali, via aquela aparência daquela barbearia, bem humilde mesmo, mas era bem arrumadinho. Limpa, né? Limpa, entendeu? Um cafezinho para tomar, uma água para você beber, ali, né? Uma acolhida boa. Os clientes que eu já tinha, que era do futebol, aí foi juntando com as pessoas que iam passando ali e vendo aquela situação, aquela faixinha, tal, R$ 3,99. Aí você corta cabelo, corta. Marcelo, ali Deus começou a fazer um trabalho na minha vida que até hoje eu não entendo, mas eu aceito. Porque as coisas que é de Deus, você não tem que entender. E a fé é isso, Você né? tem que Heraldo? aceitar. A fé é você Entendeu? acreditar no que você não vê. Exatamente. Ali, Marcelo, eu comecei a trabalhar e eu comecei realmente a ver que a mão de Deus estava na minha vida, porque no primeiro mês eu ganhei um dinheiro que jamais eu pensei que ganharia. Assim, para uma pessoa que não tinha dinheiro para comprar um maço de cigarro, na época que eu fumava, hoje, graças a Deus, não fumo mais, sou liberto, né, pelos vícios, né, por Deus ter feito parte da minha vida, graças a Deus. E só que na época, para uma pessoa que não tinha um cachorro para puxar o rabo, vamos falar assim, né, eu cortava tanto cabelo que eu entrava na barbearia 8 horas e saía 11 horas da noite todo dia. Todo dia. Fiquei 10 anos desse jeito. Eu cortava 30, 40 cabelos por dia. Por dia. R$ 120 por dia. Por dia. Naquela época. Naquela época. E graças a Deus eu ficava sem entender aquilo, rapaz. Eu falava assim, puxa vida, a primeira vez que eu ganhei um dinheirinho bom, eu cheguei em casa, né? Minha esposa, graças a Deus, agradeço muito ao Senhor pela esposa que Ele colocou na minha vida, porque ela ficou comigo nas horas boas e nas horríveis, mais ainda.